2h56, vamos falar agora de futebol com o Ricardo Capriotti, que está com a gente aqui no estúdio. Quanto tempo, Capri? Boa tarde. Tudo bem, Aninha? Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está com a gente. Faz tempinho, né? A gente sempre se vê na redação, mas no ar já faz um tempinho que já não. Já faz um tempinho. A gente fazia a passagem antes à 1h da tarde, agora a gente faz a passagem às 3h. Exatamente. Hoje você está aqui para falar de Libertadores? Isso, hoje tem a estreia do Santos na Libertadores da América. O Santos vai jogar logo mais às 7h contra o Deportivo Lara da Venezuela. É um jogo daquela fase preliminar da Libertadores, né? O Santos precisa vencer esse confronto para seguir avançando e depois ir à fase de grupos da Libertadores da América. Esse jogo, na verdade, começa às 7h15 pelo horário de Brasília. A Rádio Bandeirantes vai transmitir. O Milton Neves estará aqui já às 6h para comandar a concentração desse jogo e depois o Rogério Assis transmite a partida. É importante lembrar que nesses jogos de Libertadores da América são 2 partidas, né? Jogo de ida e volta. Na semana que vem, o Santos estará na Venezuela. Vai a Venezuela para a partida de volta. Então, tentar essa classificação aí bem complicada. Além de Santos e Deportivo Lara, temos também Montevideo Wanderers e Bolívar, jogando também nessa terça-feira, e o União Espanhola enfrenta o Independiente del Valle. Hoje também tem Copa do Brasil e é bom a gente falar, Aninha, que a Copa do Brasil está num formato novo, um formato diferente. São 80 clubes que jogam já nessa primeira fase, incluindo o Corinthians. O Corinthians vai jogar já essa primeira fase da Copa do Brasil. O Corinthians estará em ação na próxima quarta-feira contra o Salgueiro. E nessa fase é uma partida só. Então o time visitante tem a vantagem de jogar pelo empate. Então se o Corinthians, que vai jogar semana que vem, por exemplo, contra o Salgueiro, empatar esse jogo, garante a classificação. E claro que se o Salgueiro vencer, elimina o Corinthians, né? Nessa terça-feira tem Águia Negra contra o Vitória e o Campinense recebe o Bahia. E também destaque aqui para a Liga dos Campeões da Europa, porque são 2 jogos bem importantes que acontecem nesta terça-feira pelas oitavas de final. A Juventus recebe o Porto em Turim e o Borussia Dortmund joga contra o Sevilha. A gente vai ficar de olho especialmente nesse jogo do Borussia Dortmund, Aninha, porque o Haaland, que é hoje uma sensação do futebol mundial, esse menino chegou à marca de 100 gols na carreira e ele estará em ação hoje contra o Sevilha pela Liga dos Campeões da Europa. A gente vai informando aqui ao longo da nossa programação o placar dos jogos da Liga dos Campeões da Europa e, claro, à noite, a transmissão de Santos e Deportivo Lara da Venezuela. Agora, Capri, eu sei que o Ministério Público estava entrando aí na briga para encerrar ou paralisar, né, campeonatos nacionais. Porque times viajam de um estado para o outro e a gente sabe que a situação da pandemia está muito complicada. Teve algum andamento nisso? Deixaram para lá? Porque é uma discussão que está crescendo, né? Um promotor chegou a fazer esse pedido, não é? Mas não evoluiu. A gente tem aí, mesmo com o recrudescimento aí da pandemia, os jogos mantidos, tanto da Copa do Brasil como dos campeonatos regionais. Então, nesse momento, agora, não há nada que aponte para uma paralisação do futebol aqui no país. Claro que isso é muito dinâmico, né? Depende muito da movimentação aí da pandemia, mas nesse momento não há nada que indique que o futebol vai ser paralisado aqui no país, Aninha. Obrigada, viu, Capri? Volte sempre. Sempre um prazer. Estaremos juntos.